A graça e a paz do Senhor, Yeshua, meus amados irmãos, continuando na sequência do nosso trabalho, eu quero propor aos irmãos neste vídeo de hoje que eu estou abordando um tema para lá de polêmico, vai ser chamado de heresia ou interpretação pessoal, enfim. Mas vamos procurar, como eu prometi, falar respaldado na palavra de Deus. Eu quero iniciar lendo aqui em João 3, um texto semelhante, um texto que semelhantemente eu usei no vídeo anterior, sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas quero destacar um ponto importante. Nós sabemos que na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, mais no Novo Testamento do que no Antigo, a ordem cronológica pode não ser importante. Por exemplo, aqui em João, capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, é um fato que se deu já no ministério do Senhor Yeshua, já bem avançado. Um pouco antes, João relata no capítulo 2 do seu evangelho a expulsão que o Senhor faz dos mercadores de dentro do templo, o que os outros narradores já colocam já próximo do final do seu ministério. Então, nós não temos muitos detalhes de qual foi a motivação que deu início a esse diálogo entre Yeshua e Nicodemos. Não sabemos o que veio antes, mas podemos deduzir com precisão que Nicodemos questionou de Yeshua questões relativas ao ambiente celestial, ao céu. Por quê? Por causa desse versículo 13 aqui. Olha, antes Nicodemos questiona, no resumo ele fala, Nicodemos, verso 9, respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Yeshua respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel, não em Israel, de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Esse nós aqui, eu entendo que é um plural de humildade. Quem está conversando com Nicodemos é o Senhor, embora o seu colegiado apostólico estava ali em volta, mas quem tá conduzindo a narrativa é o Senhor. É o Senhor. Testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei, se eu estou te falando de coisas da terra, tu não crê, o que se dirá se te falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. A maioria das traduções críticas, todas praticamente, tiram essa parte B desse verso 13. Coloca apenas, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E para aí, põe um ponto final. Só o texto Receptus, eu estou lendo uma Bíblia, do texto recebido, coloca essa passagem, esse versículo completo. Então, eu coloquei uma questão e tive pensando, refletindo, as pessoas vão dizer, poxa, o Enoque falou que Elias não foi para o céu.
mas o texto bíblico é claro. Eu até estou consultando aqui um vídeo daquele senhor que ele faz vídeos também de 3 minutos, de poucos minutos. Eu esqueci o nome dele, já acompanhei ele durante um tempo. 3 minutos da palavra de Deus. E parece que alguns seguidores dele questionou a questão do arrebatamento de Elias por causa da carta que Elias enviou ao rei em 2 Crônicas, 21:12, se eu não me engano, acho que é 21:12. Pela cronologia, essa carta, segundo o que eu andei pesquisando, teria sido enviada ao rei 8 anos depois do traslado de Elias. Então eu vou propor neste pequeno vídeo, para que a gente coloque em ordem a minha linha de raciocínio da importância humana, a importância que Deus dá ao ser humano, apesar de tudo que acontece com o ser humano, de ações violentas da parte de Deus contra a espécie humana, até contra o seu próprio povo, e da crueldade que é permitido do homem fazer com o seu próximo. E se a humanidade, como criação de Deus, o dicionário Ouvais está aqui, eu procurei a palavra humanidade, e a primeira definição que ele traz é características, conjunto de características específicas à natureza humana. É humanidade. Aí cita amor, misericórdia, compaixão. Muito bem. E se Deus criou a humanidade, ou seja, a natureza humana, com vistas a Ele próprio um dia se tornar humano, e no meu entendimento, isso terá continuidade perpétua. Pelo menos é o entendimento que o livro de Apocalipse passa. Então eu quero propor, este vai ser um vídeo talvez menor do que o anterior, nós colocarmos algumas questões para que eu possa não parecer tolo nem louco nas coisas que eu vou dizer. Posso ser entendido como tendo a minha interpretação diferente da maioria ou diferente da sua. Mas eu vou tentar fazê-lo não fugindo das Escrituras. Eu quero, então, ir ao livro de Reis, 2 Reis 2:11. Vamos começar por aí, para sermos justos. 2:11, e sucedeu, é a passagem que fala do traslado de Elias. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. A questão toda, e que o irmão ali parece que ele não se ateve a este aspecto, é que o texto diz que, pelo menos na Bíblia em português, eu não consultei isso no hebraico, que se eu for consultar no hebraico, aí mesmo que vai ter uns 12 vídeos aí para a gente falar. A expressão
subiu ao céu em um redemoinho. O que eu coloco é, subir ao céu significa ir morar no céu? Vamos lá, vamos botar nossa cabeça para funcionar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, estão da glória de Deus, estariam antes da cruz do Calvário, né? Antes do Calvário, todos estão em pendência com Deus. Elias estava imune de pecado para ser levado para o céu? Essa mesma questão, este mesmo ponto, serve para a questão de Enoque. O problema é que a gente entende, a gente que eu digo, o povo da igreja, é acostumado a pensar dentro da caixinha, né? A igreja romana, da igreja romana se dividiu as igrejas protestantes e reformadas, que vieram a ser reformadas, e as chamadas protestantes, que se separaram do luteranismo, e do luteranismo surgiram depois as denominações, e aí hoje é Babel, né? É Babel, é Babilônia. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia pode não dizer no seu texto, na língua chamada original, ou seja, no hebraico, o que ela aparentemente possa estar dizendo em português. Aí tem a questão da aparição de Elias na transfiguração, que foi uma aparição, na minha opinião, real, física dele, de Moisés. Então, o que nós sabemos, e já estamos caminhando para 15 minutos de vídeo, né? O outro foi 27, eu prometi que ia tentar fazer esse menor. O que nós sabemos, Deus falando já com Abraão, ele diz: e findado teu tempo, serás recolhido em boa velhice ao teu povo. Então, Deus já tinha, ou naquele tempo, mesmo milhões de anos antes de Jesus, ele já tinha um lugar em algum ponto da criação aonde os seus eleitos, seus escolhidos do antigo pacto, mesmo diante de Moisés, eram recolhidos para descanso, para aguardar as eras e eras futuras até que viesse o Mashiach, que iria pegar este lugar que Paulo em Efésios pega do Antigo Testamento e diz que ele, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, ou seja, era um lugar tipo um cativeiro onde eles ficavam. E aí as opiniões teológicas a respeito de como seria esse lugar, se seria um lugar de deleite, se seria um lugar confortável, desconfortável, aí são várias. Mas a questão é que a Bíblia fala aqui que Elias subiu ao céu num redemoinho. Subiu ao céu quer dizer, ele foi levado ao espaço e desapareceu aos olhos dos que estavam no chão, dos que ficaram na terra. O que aconteceu com Elias depois que ele desapareceu? Se você perguntar, não, qual é a tua opinião? Ele foi levado para algum lugar para viver o resto da vida dele, encerrou o ministério dele, e Deus deu uma espécie de aposentadoria para o profeta, que, por sinal, teve uma vida de muita fadiga e até muita depressão, momentos de depressão, como lá o caso da caverna. E ele viveu lá, o mesmo acontecera com Enoque. Enoque estava vivendo uma época de extrema violência, que vai culminar no dilúvio. Certamente,
Enoque estava correndo algum risco de vida, porque nos dias de Enoque, quem fosse justo, quem fosse temente a Deus, era avisado. Você observa isso já em Caim e Abel. Os dois irmãos estavam lá, um tinha a vida consagrada com Deus, fazia o sacrifício de acordo com a revelação de Deus. O outro parece que não era da sangue e preferia oferecer grãos, mas o sangue tinha uma importância que Caim não considerava. Então, Abel foi aceito por Deus e Caim rejeitado. E depois nós sabemos dos desdobramentos de Gênesis 3, 4, 5, até o dilúvio. Então, nesse ponto, eu vou deixar até aqui, vou parar aqui, tá? Entendo que Yeshua está dizendo o que para mim tem que ser óbvio. Vão entrar nas mansões celestiais com ele por ocasião do arrebatamento. Antes de ninguém. Aliás, me permitam uma ressalva. Lá na ressurreição, se eu não me engano, o Evangelho de João fala que ele é a primícia e alguns versículos ali destacam que alguns santos ressuscitaram e foram repudiados por Israel. Foram repudiados pelos judeus. Mas aí nós não podemos nos estender muito. Muito bem. Esse ponto eu espero que esteja sanado, e se alguém quiser nos comentários colocar alguma questão, pergunta ou discordância, vai ser muito bem-vinda, mesmo que seja discordando totalmente da minha opinião. Muito bem. Agora eu quero continuar tratando da questão da manifestação celestial na esfera humana em forma humana. Aquilo que muitas das vezes chamam de anjo, e sempre o imaginário humano protestante, cristão, imagina um homem com asa de ganso, né? Imagina um homem com aqueles asões de cisne, né? Que é estupidez, né? Hoje em dia é estupidez. Na Idade Média lá, na Idade das Trevas, a coisa... Mas eu quero, sem me demorar muito, chamar a atenção para a passagem, de novo em Gênesis, em que Jacó, ele, como nós citamos, ele encontra um homem que luta com ele uma madrugada inteira. Nós não sabemos o que era essa luta, como se deu essa luta, se era uma tentativa de levar o corpo do outro, nós não sabemos. Mas nós sabemos que foi uma luta de fadiga. E começou a amanhecer o dia, e o homem com quem ele lutava, que nós vimos que era Deus, é o próprio Deus. Então nós temos ali Deus na forma de um homem, né? E que é a passagem do Vale de Jaboque, né? Eu não sei se é antes ou depois. É antes, né? A questão da luta do Vale de Jaboque é antes. Deixa eu me certificar aqui, para mim não falar besteira. Porque eu acho que é bem antes. É bem antes, né? Me ajuda aí, gente.
Eu vi isso agora mesmo. Porque tem aqui, na sequência, a questão de Maanaim. E eu achei isso muito interessante, eu sempre achei isso muito interessante. Oh, Jesus, eu estava olhando isso. Jacó luta com um homem. Eu falei isso, olha como é que minha cabeça tá, gente. Bom, coluna de Betel, Jacó no poço, Jacó com Raquel. Agora não tô, a minha cabeça não tá boa. Porque Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus. Eu acho que é bem antes, né? Nascimento. A visão da escada. Coluna de Betel, Jacó encontra Raquel. Ah, tá aqui na minha cara, meu Deus do céu. É Gênesis 32, 22. Jacó passa o val de Jaboque. Desculpe, irmãos, a minha cabeça não tá. Olha, irmãos, olha que interessante. Jacó saiu de Labão, levando suas esposas, seus filhos. Chega numa certa altura, capítulo 32 de Gênesis, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó está caminhando pelo deserto e veio um grupo de homens ao seu encontro e Jacó os identificou como anjos de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, que quer dizer 2 exércitos. Por que 2 exércitos? Porque Jacó vinha com sua caravana, que era formada de muitos servos, e naquele tempo os exércitos era basicamente isso. Os escravos, para defender o seu senhor e a família e seus bens, empunhavam armas, no caso de qualquer agressão, e saía para lutar. E Jacó se encontra com um grupo de homens que ele identifica como anjos de Deus. Não se fala nada de homens alados, não tem nada disso. Ato contínuo é que vai acontecer o val de Jaboque. Então, eu praticamente estourei meu tempo, pelo que eu pretendia. Nós temos aqui o seguinte quadro, lá no iniciozinho da história, em Gênesis.
Jacó está caminhando, aqui está se formando o início da história do que vai ser a matriz do povo de Deus, do povo de Israel, que vai se formar lá no Egito na frente, lá muitos séculos na frente. E Jacó encontra Deus com o exército na terra. O que Deus estaria fazendo na terra com seu exército? Porque ele antes encontrou um grupo de anjos que ele identificou como o exército de Deus. E quero crer eu que Jacó temeu. Na sequência, ele tem que passar pelo um val e um homem se opõe a ele e luta com ele. E ele identifica este homem como Deus. O Deus está relacionado com esse exército que Jacó encontrou anteriormente na sua caminhada. E tudo isso são manifestações celestiais, mas sempre usando a figura humana, a importância da figura humana. Nós já estamos com 28 minutos para 29 de vídeo. Eu não quero fazer vídeo longo. Eu quis fazer esse vídeo colocando meu raciocínio em certa ordem para os irmãos, né? Isso está mais para um estudo do que para uma pregação, mas vai ter momentos que nós vamos chegar a realidades desagradáveis e que não deveria estar acontecendo agora, nos nossos dias. Mas eu vou encerrar aqui este vídeo para não ficar tão cansativo, tão enfadonho para os irmãos. Amém?